Olá, tudo bem? Bom, finalmente aí depois de um longo tempo, eu voltei para gravar mais um episódio dos estudos do Sermão do Monte. Ah, não dá para negar para vocês como foi difícil para mim gravar esse novo estudo. Por isso que ele demorou tanto tempo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É isso que Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 6. É mais uma das bem-aventuranças. E por que isso foi tão difícil para mim? Porque ela mexe com assuntos internos meus e mexe também com coisas que a gente vê no nosso dia a dia, vê na história, vê o que está acontecendo. E eu quero começar dedicando esse estudo a todo aquele que, de uma certa forma, está sendo injustiçado. Cuidado com essa afirmação e cuidado com o que você vai pensar, porque injustiçado não é a mesma coisa que sofrimento. Às vezes eu sofro por uma caca que eu mesmo fiz. Então, o caminho da recomposição, nesse caso, é pedir ajuda a Deus e consertar aquilo que eu fiz errado. Mas há o sofrimento que provém da injustiça quando você nada fez para merecer aquele tratamento que você está sendo submetido. E olhando hoje em dia, eu quero dedicar mesmo, de coração, a todo aquele, de uma certa forma, que está sendo injustiçado ou que foi recentemente injustiçado, eu quero dedicar esse estudo para você. E eu já começo traçando o que Martin Lloyd-Jones, que é a base do nosso estudo, fala sobre a grande dificuldade humana. E a grande dificuldade humana, que é o tema central desse versículo, ele não está, assim, envolvido com alguma manifestação peculiar. Não, não, não. É o pecado propriamente dito. Há um erro enorme que a gente comete lendo e ouvindo alguns estudos sobre esse versículo, em que tratam a justiça do ponto de vista político, do ponto de vista jurisdicional, do sistema judiciário, mas não. A justiça que Jesus se refere nesse versículo é a justiça divina. E aí, o que Jesus está dizendo é que é bem-aventurado, é feliz aquele que tem fome e sede dessa justiça, o que significa fome e sede que não haja pecado nele ou no mundo propriamente dito, porque essa pessoa que tem essa fome e tem essa sede, ela será farta. Então não dá para tratar esse estudo sem um pouco de santa indignação. Por que isso? Porque só com um pouco de indignação do que você está vendo, do resultado do pecado na vida humana, é que você consegue criar uma sensação dentro de você de fome e de sede. Você não tem fome e sede quando está tudo legal. Você tem fome e sede por alguma coisa que você realmente quer. E você anseia aquilo mesmo. Você tem fome daquilo, você tem sede daquilo. E é sede da justiça de Deus. Não dá para encarar esse tipo de versículo olhando apenas pelo lado da minha retidão pessoal. Por quê? Porque o que efetivamente exalta uma pessoa, exalta uma nação, é ela buscar a justiça de Deus, aquilo que vem do Senhor, aquilo que vem como luz no meio da noite, que ilumina tudo e deixa tudo claro
e que só Deus pode trazer esse tipo de iluminação. Eu confesso para vocês que eu desconheço, tá? Na minha pequena visão, eu desconheço um teste melhor do que esse versículo para que eu aplique a mim mesmo quanto à minha profissão cristã. Eu desconheço, porque não há nada de mais importante nesse mundo do que o anseio pela justiça divina. E a justiça divina em todos os níveis, em todos os níveis. No nível da retidão, no nível daquilo que Deus é e no nível da misericórdia. Porque se não fosse por ela, eu e você estávamos perdidos. E nesse versículo, a gente encontra uma das maiores declarações do Evangelho, que é uma doutrina ligada à salvação tipicamente pela graça de Deus, porque se eu e você fôssemos esperar simplesmente pela justiça divina, o nosso caminho não seria outro senão arder no fogo do inferno. É isso que nós merecemos pelo nosso pecado, mas a graça de Deus entra nesse meio e nos redime. Então, o que convém aqui é que, se você crê que Deus existe, crê que Deus é soberano sobre a terra, a nossa felicidade ela virá a partir do momento em que eu e você, primariamente, tenhamos fome e tenhamos sede da justiça de Deus. Então, isso é aquilo que a gente deveria cobiçar, entre aspas. Agora, o que se envolve nessa justiça? Né? O que é a justiça de Deus? Isso é tão difícil de se examinar hoje em dia, porque ela vai direto ao encontro do conceito de pecado, que é um conceito muito claro à luz das Escrituras, mas nos dias de hoje, o pecado está se transformando numa coisa meio subjetiva, e não é. O pecado é uma coisa óbvia, clara como a luz, é quando eu e você não fazemos aquilo que Deus quer. Mas é engraçado como atualmente, e isso me deixa muito preocupado, como eu e você estamos tendo a habilidade de trocar alguns nomes para que aquilo não soe como pecado e nós consigamos conviver numa boa com aquilo que está acontecendo que é pecado. Basta trocar o nome. Quer alguns exemplos? Não existe mais pedofilia, existe atração por menores. Não existe mais adultério, existe casamento aberto. Não existe mais exploração sexual, existe entretenimento adulto. Os cultos a Deus são tratados por alguns como reuniões de fanáticos. Não existe mais mutilação em criança, existe transição de gênero. Não existe mais batalha espiritual. Hoje em dia, isso virou uma batalha de cunho ideológico. Não existe mais uma ideia conservadora. Isso virou discurso de ódio. Não existem mais matadores de criança. Existem os praticantes do aborto. Não é mais agora pecado. A palavra pecado ela sumiu. Existe agora um complexo de ideias. Não se fala mais de vício, se fala de disfunção. E eu poderia ficar aqui falando de termos que eu e você vamos mudando para que consigamos viver sem o peso que é o pecado. Eu lembro de um vídeo que eu assisti esses dias atrás, acho que é um padre ou pastor anglicano, não sei direito, não lembro direito a qualificação dele, mas ele dizendo que tinha que, de uma certa forma, criticando a oração do Pai Nosso, porque ela lembrava ao patriarcado. Ora, Jesus, quando perguntaram para ele, Senhor, como devemos orar? Jesus veio e fala assim, deveis orar assim, Pai Nosso que estás no céu. É dessa forma
que Deus se apresenta para mim. Como eu posso mudar isso? A rainha dos baixinhos, a Xuxa, esses dias falou que deveria se retirar da Bíblia os trechos violentos ou do Velho Testamento, os trechos de violência, e reescrever. Mas espera, quem quiser fazer, que faça. Se a querida Xuxa quiser fazer uma Bíblia para ela, faz. Quem quiser seguir a igreja da Xuxa, que siga. Mas a palavra de Deus é uma só. E eu me lembro de um versículo que está em Hebreus, capítulo 10, versículo 31. E esse versículo é muito forte, porque ele diz: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É a aplicação da justiça de Deus. Então, essa justiça ela tem a ver, em primeiro lugar, com o entendimento do que é pecado. E a partir desse momento eu olho para mim e eu vejo se é isso que eu estou carregando. Se é isso que eu estou carregando, eu tenho que pedir a Deus que me livre desse tipo de coisa para que a sua justiça entre em mim. Então o evangelho cristão, ele não vai se interessar por um debate de retidão sobre o que é bom costume fazer. Não, ele vai entrar por um debate daquilo que Deus quer, daquilo que Deus não quer, à luz da sua palavra. Ou seja, a justiça de Deus, ela não se limita a uma retidão moral enquanto social. Então, ou seja, o Deus deste mundo, ele precisa ser identificado por mim e por você como aquele que propaga, que semeia, que divulga as ideias de que pecado não é pecado. Mas, por outro lado, o pecador ainda sou eu e ainda é você. E ele vai rir de mim e de você a cada vez que ele soltar uma ideia de pecado, de que aquilo não é pecado, e eu e você, então, comprarmos essa ideia, e ele vai ser o primeiro a nos acusar diante de Deus. Eu e você, meu querido, precisamos nos libertar dessas algemas e pedir a Deus um coração puro, e pedir a Deus para que tenhamos fome e sede, não do próprio eu, mas fome e sede daquilo que vem do Pai. A pergunta que eu me faço é: estou eu atrás da justiça divina ou estou eu atrás da justiça humana? Estou eu sujeito a que Deus faça de mim o que Ele quiser? Ou estou eu sujeito a fazer aquilo que eu quero? Ainda preciso que o Deus vivo me dê uma forcinha naquilo que eu quero fazer. Ter fome e sede de justiça, meu querido, é saber que Deus existe e Ele reina sobre todas as coisas. E um dia, você aí que se sente injustiçado, um dia, leve o tempo que levar, você vai ser, de uma certa forma, vai ser trazida para você a luz da justiça de Deus. Apenas confie. Você está preso injustamente? Deus sabe isso. Você está sofrendo perseguição de maneira injusta? Deus sabe disso. Agora, acima de tudo, a noção que eu preciso ter, e isso não é um estudo apenas para quem me assiste, eu falo muito para mim, eu procuro, antes de gravar, eu procuro saber se eu entendi aquilo, se eu entronizei aquilo. É preciso que eu e você tenhamos a noção exata que ninguém nesse mundo sofreu mais injustiça do que o Senhor Jesus. Jesus não tinha pecado algum, reinando no céu, à direita de Deus, Todo-Poderoso. Decidiu por vontade própria vir à terra, nascer de uma mulher, crescer, andar,
pregar a palavra, ser colocado aos cantos por alguns, escarnecido por outros, traído por aquele que ele confiou, cuspido, escarrado, terem pessoas que vieram ao seu julgamento compradas para falarem coisas que não eram verdade, apanhou igual um cachorro na mão dos romanos. Mas apanhou muito, nu, foi para a cruz, morreu crucificado ao lado de ladrões. Lá pelas tantas, um dos ladrões vira para ele e fala assim: Senhor, lembra-te de mim. E ele diz para esse ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Lá pelas tantas, os romanos escarnecendo deles, os principais, ali aos pés da cruz, ele vira para o Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quem mais sofreu injustiça nesse mundo? E nenhum pecado. E sabe para quê? Para que eu e você não sofrêssemos aquilo que merecemos, que é a implacável justiça de Deus sobre os homens. Então tenha fé. Tenha fé porque Jesus, ele fez isso por nós. Ele fez isso por nós. Agora, olhe para dentro de si todo santo dia. Não deixe o pecado ter um nome bonitinho, parece até legal, parece até um nome pomposo, mas não, pecado é pecado, eu preciso saber disso. E que você tenha certeza que seja lá o que vier na sua vida, se você caminha junto com Deus, se você faz aquilo que Deus quer de você, se você ama o próximo como a si mesmo, o Senhor será contigo. E aí lembra o Salmo 91. 1.000 à sua esquerda, 10.000 à sua direita, 11.000 vão cair e tu não serás abalado. É isso que o Salmo 91 diz. Então quero terminar esse estudo deixando para você essa noção. Que Deus possa dar a mim e a você o conceito real de justiça divina. E que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede disso. Porque quem tem fome e sede disso será farto. Um abraço para você, Deus te abençoe, te dê paz, saúde e graça na sua família. Fique com Deus, até a próxima.